Olá, pessoal, boa noite. Já estamos aqui mais uma vez, hoje com o nosso webinário de número 12. Número 12. Legal. A gente está iniciando mais uma vez aqui essa jornada da precificação estratégica, né? Essa sequência que a gente tem feito aí de webinários relacionados ao assunto, especialmente em tempos onde a gente está vivenciando uma pandemia e a gente está trazendo aqui alguns profissionais executivos da indústria, profissionais de mercado, profissionais do varejo, para debater com a gente, né? Eu sou Henrilei Domingos, sou um dos sócios da Doc Pricing, que pertence à Doc Consulting, né? E que até pouco tempo atrás era Dr. Trade. Então, a gente está aqui numa arquitetura de comunicação nova e agradecendo desde já a todos por estarem participando com a gente. E eu queria, então, dar boa noite aí para o Jorge, para o Paulo, para eles se apresentarem, começando com o Jorge, que vai introduzir o nosso convidado aí de hoje. Legal, eu vou fazer uma introdução rápida aqui, porque para dar a chance do Paulo falar. Meu nome é Jorge, Doc Consulting, estamos juntos aqui há 12, esse é o 12º webinário, né, da jornada de pricing. Enfim, cada dia para a gente aqui é um aprendizado e um aprendizado para vocês também. Muito conteúdo relevante, executivos com experiências diferentes, em segmentos diferentes, e a gente tendo um bate-papo super informal e, ao mesmo tempo, com bastante conteúdo sobre o conceito de pricing, da estratégia e execução, e também sobre o que está acontecendo com a precificação durante esse período de pandemia, né? Queria pedir para vocês que já estão entrando aí, colocar o nome, colocar a cidade de onde vocês são, para a gente começar a interagir. E passar agora para o nosso convidado, o Paulo que é CEO da InfoPrice, uma empresa, enfim, vou deixar ele falar, né? Uma startup inovadora, que nem sei se dá para chamar de startup ainda, né, Paulo? Mas que trouxe aí uma revolução no que diz respeito ao monitoramento de preço e que continua se reinventando e sempre trazendo novidades. Obrigado pela presença, Paulo. Obrigado, pessoal. Queria agradecer aí o convite, Jorge, Henrilei, é um prazer estar aqui com vocês. A gente já conversou bastante aí no passado, em outros projetos. É um prazer reencontrá-los aqui para esse bate-papo, falar do tema que é tema de nosso interesse, né? Interesse mútuo, interesse do público aqui também, e poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente acha do momento, o que a gente acha do assunto de forma geral, e também contar um pouquinho da história, que eu acho que é legal para contextualizar para onde vamos, né? Falar de onde viemos. É isso aí. Muito bem. Bom, Jorge, hoje o Jorge vai estar ajudando a gente, né? A gente se reveza aqui nessa estrutura aqui de comando para acompanhar aí as perguntas que vêm, enfim, as contribuições do pessoal, e a gente vai desenvolvendo aqui. Então, como ele falou, fiquem à vontade aí, na medida do possível, a gente vai incluindo aí as perguntas de vocês no nosso debate aqui, tá? Então, começando então, Paulo, enfim, dando início aqui ao nosso webinário de hoje, acho que nada mais adequado, então, do que começar falando um pouquinho da história da InfoPrice, que se confunde com a sua história, enfim, e falar como que nasceu esse conceito, essa inovação, e que hoje está permeando aí os varejos brasileiros, enfim, como que surgiu tudo isso e em que ponto que vocês estão aí? A história da InfoPrice, ela é curiosa e, infelizmente, ela nasceu em outra crise. Mas uma crise mais branda que essa, né? Na época, eu fazia engenharia mecatrônica na USP, junto com os meus 2 sócios, que foram cofundadores da companhia comigo. E eu não fazia nada da vida além de estudar, quer dizer, nem estudar também, vou falar que era o meu forte, eu brinco que eu sempre fui ótimo em ser um péssimo aluno na faculdade, isso não era muito, mas eu tenho sócios bons alunos, isso balanceia. E o que aconteceu foi, na época, eu estava no almoço com vários outros amigos, e eu não sei se vocês se recordam, lá meados de 2013, estava rolando a crise do tomate, que o tomate estava disparando o preço, que a galera fazia piada, fazia meme, quer vender sua casa? Toma aqui 3 tomates. Sim. E nesse mesmo período a gente estava nesse almoço e tinha um amigo meu que ele trabalhava
numa das Big Four, numa das grandes consultorias, e ele estava reclamando no almoço dele do quanto ele tinha que mentir no trabalho dele. E aí eu entrei na conversa, né? Eu falei, como assim? O quanto você tem que mentir? Cara, a gente faz lá um monte de modelo, desenha um monte de coisa, toma a premissa de um monte de coisa, faz um monte de desenho de como seria no mundo ideal, hipotético, assim, assim, assado, mas na prática a gente não tem input de dado do mundo real. Então a gente não sabe se funciona, se não funciona, aí a gente faz lá do jeito que tá. Falta dado do mundo real. E justamente na época que estava rolando a crise do tomate. A gente estava no restaurante e eu conheci o dono do restaurante. Na época eu chamei o cara, falei, vem cá, você pagaria para ter dados dos seus insumos aqui, tipo um busca-pé do mundo físico, isso teria algum valor para você? E o cara me respondeu, cara, pagaria e pagaria bastante, tem um puta valor aí. E aí o negócio começou, eu fui dormir com essa ideia na cabeça e pensando, a ideia mudou 50 milhões de vezes, antes era para ser um busca-pé do mundo físico, então a gente queria fazer um negócio B2C, focado no consumidor final, aí depois a gente foi querer trabalhar com o setor transformador, e no final a gente caiu onde era o passo mais fácil, entre aspas, para o nosso início, né, que seria atendendo o setor dos supermercados, o varejo como um todo, e as indústrias. O que, quando nos falaram, né, a gente participou de programas de mentoria e tudo mais, quando a gente estava explorando esses modelos de negócio, o pessoal falou assim, cara, mas o que vocês estão querendo inventar a roda, criar demanda para um monte de setor aí, se já tem quem paga por essa informação, que é o varejo e a indústria? A gente falou, jura? Que ninguém trabalhava na época, então a gente não tinha conhecimento nenhum do varejo. A gente brinca, inclusive, que se a gente fosse do varejo, a gente não teria aberto a empresa. A gente não ia ter a cabeça um pouco enviesada, com vícios, aí a gente não ia conseguir. E aí o negócio começou. Aí tinha até um outro nome antes, depois virou Infoprice, e a gente começou a nossa trajetória. Isso lá no fim de 2013, virada para 2014. E aí, bom, só contando um pouquinho mais, né? Qual foi o diferencial que colocou a gente no mercado? Foi, como a gente tinha um background nada a ver, né? Eu fazia mecatrônica, outro sócio mecatrônica, outro sócio engenharia civil. A gente desenvolveu uma forma de fazer uma extração de preço do ponto de venda físico, da loja física do varejo, muito mais eficiente do que a pesquisa tradicional, que era feita até então, que consumia exércitos de pessoas aí para pegar uma informação sem muita qualidade. A gente desenvolveu um hardware, tecnologia nossa, proprietária, para fazer essa coleta, e isso virou o padrão, né? A gente mudou um pouco esse paradigma e a gente disruptou essa forma de extração de dados do ponto de venda físico. Legal. Perfeito. E o que é legal é uma tecnologia, né? É um sistema super interessante, né? De coleta de preços, utilizando uma outra tecnologia existente, né? Que é o código de barra, que é um sistema que já fica disponível, né? Essa foi a sacada, né, Paulo? Falando para o pessoal entender, toda loja do varejo físico, inclusive previsto por lei no Brasil, elas têm que ter aquele famoso tira-teima, né? A máquina de verificar os preços. Então, antigamente, como funcionava? Você queria saber o preço da loja, você tinha que entrar numa loja de super, hiper, percorrer gôndola por gôndola, procurando os produtos, isso tomava muito tempo, é muito passível de erro, e você tinha um resultado. No nosso entendimento foi, mas os preços não estão todos naquela maquininha ali? Porque quando eu passo a lata de Coca ali, ela me dá o preço. Quando eu passo a lata de Skol ali, ela me dá o preço. Então, se a gente conseguir alguma forma de conversar com aquela máquina, a gente vai ter todos os preços. Faz sentido. E aí a gente criou um aparelho que conversa com aquela máquina. Então, ao invés de o trabalho que a gente, num sistema tradicional, demoraria um dia para fazer, a gente faz em minutos. E consegue ter uma qualidade e uma assertividade bastante interessante no retorno dos dados. E no começo, Paulo, quem que era o seu cliente? Era o varejista ou era uma indústria querendo saber qual era o preço dos seus produtos na sua equipe de merchandising? Nossa, no começo não era nenhum nem outro. No começo a gente queria vender alguma coisa para alguém. Né? Como falaram para a gente no início, falaram assim, olha, você só tem uma empresa no dia que alguém te der algum real em troco de alguma coisa que você faça. Enquanto não te derem esse R$1, você só tem uma ideia e boa vontade.
E aí a gente vendeu para outras coisas, nada a ver, mas foram as que apareceram primeiro. Então a gente fez parceria com o Procon, a gente fez parceria com um instituto chamado Proteste, que é uma espécie de Procon também, filiado ao órgão consumidor mundial, que é o Euroconsumer. E o varejo em si, nada de varejo. Aí a gente estava participando de um programa de aceleração, né? E a gente tinha vários mentores, só que normalmente esses programas de aceleração em startups é um negócio muito, muito voltado para a internet, muito voltado para o meio 100% digital. E a gente tinha mentorias de e-commerce, coisas digitais e tal, e a gente cobrava dos caras, falava assim, cara, mas deixa eu te contar, eu não sou desse mundo. A gente mexe com tecnologia, mas a gente está no mundo físico. Ali, ó, na loja, a gente está no chão de loja. A gente precisa de mentoria desse setor. A gente encheu o saco, e um belo dia eles chamaram o Antônio Monte, que era presidente do conselho da Coop, para dar uma mentoria para nós. E aí, a hora que ele chegou lá, ele mostrou o que a gente estava fazendo e tal, ele falou, rapaz, mas não tem muito o que falar, não. Bora marcar uma reunião na Coop. E aí a gente foi na Coop e a Coop virou nosso primeiro cliente. Isso era legal. A gente trouxe, a gente conversou com 2 executivos do varejo aqui, né? Por coincidência, os 2 passaram pelo Walmart, só que aí seguiram rumos diferentes. E os 2 comentaram a importância da área de pesquisa no varejo, né? Porque o varejo, quando ele faz a sua estratégia de preços, geralmente ele precisa monitorar os seus concorrentes, né? E dependendo da estratégia do varejista, esse monitoramento é diário para alguns itens, né? E evidentemente que a mão de obra que faz essa coleta tem um peso importante aí no custo dessa área, né? E a ferramenta que vocês identificaram ajuda esta área a ter mais produtividade, né? Então eu imagino que por isso que o Antônio Monte arregalou os olhos quando viu o projeto de vocês, né? Perfeito. Não só a produtividade, né, na questão de baratear o custo de ter esse tipo de serviço, o que é muito legal, porque possibilita não só que as grandes redes façam esse tipo de monitoramento, ele, de certa forma, a tecnologia ela democratiza o serviço para que outras redes, que talvez não tenham tantas posses, consigam fazer esse tipo de monitoramento. Mas também a qualidade, né? A qualidade é um fator mega relevante nessa história toda, que precisa ser levado em consideração. Você eximir um pouco o processo do erro humano. Como você falou, é vital, né? O varejista, ele tem que ficar atento a isso. E aí, já falando um pouco do que a gente acredita e o que a gente vê no Brasil. Eu acho que o passo 0 dessa história é você conseguir... Um segundo, gente. Claro. É você falar que precificação é um negócio estratégico na sua jornada. Se você não conseguir ter isso na sua cabeça, você não vai conseguir fazer a mudança cultural que você precisa do apoio dos outros, dos demais dentro da organização, para implementar depois os processos, os sistemas e toda... Porque é uma jornada, é uma maratona. Não é um negócio que a gente fala assim, hoje eu vou fazer pricing. Não faço, vou fazer pricing. Não, é uma construção, né? Então, o primeiro passo é você ter essa visão e conseguir colocar isso como algo estratégico para a companhia. E aí, na sequência, você precisa evoluir. E se eu fosse para dar uma dica para todo mundo, se tiver varejista aqui ouvindo, o primeiro passo é investimento em time, né? A gente vê algumas coisas claras quando a gente fala dessa jornada de evolução de pricing. O pricing, ele começa no varejista, primeiro não existente, com o comercial ligando para o assunto preço. Preciso entender quanto que o meu concorrente está vendendo. Aí, organizacionalmente falando, de repente aparece a pessoa do pricing, que é uma pessoa, que ela está lá, ele é um analista, e ele tem o papel de consolidar essas informações, ele não apita em nada. Operacional, né? Não apita em absolutamente nada, ele serve muito mais para a área comercial, consultar as informações com ele. Aí, de repente, vira, né, a jornada evolutiva, vira uma área de pricing. Temos uma área de pricing. Mas não necessariamente ela é quem determina o preço final. Ela ainda tem um papel muito mais analítico e muito mais consultivo. Aí, de repente, você tem a área de pricing, que é quem faz o preço final da loja, independente do que o comercial diga, ela tem autonomia. E, por fim, você vê uma inversão de papéis, onde o pricing acaba gerando a meta para o comercial. Sim. Porque o pricing, ele fala assim, vou vender a tanto, porque esse é o preço do mercado. Dado que eu vou vender a tanto,
você se vira para comprar tanto porque a gente tem como companhia uma meta de margem para bater. O Olegário esteve aqui com a gente, né? O Olegário que trabalhou muito tempo na Nielsen e tal, e ele tem uma empresa de inteligência. Eu estava conversando com ele esses dias e ele falou, poxa, Henley, eu falei, pô, Olegário, quando você entra e monta esse sistema de inteligência na empresa e começa a organizar os dados, né? A disciplina de pricing, dados de preço e tal, quando é o primeiro nível, quando que ele aparece? Daí ele falou lá, a hierarquia, quando se começa a pegar os primeiros dados, né? Ele está aqui nessa posição, e ainda quando ele aparece, que não é das primeiras, ele vem para o varejo muito mais no sentido do comprador querer saber o preço que o concorrente está colocando para ele apertar o fornecedor, do que de fato ele querer entender o posicionamento de preço dele, da instituição, né? Então cai muito nesse olhar que você falou, daí se parte dele ele gerencia para criar a área, para favorecer essa discussão, né? Sendo que o que a gente, enfim, vai discutir tudo, que a importância de tudo é você ter o seu posicionamento correto, enfim, seu serviço relacionado com o teu preço, para você estabelecer ali o quão vale o teu show, né? Exato. Perfeito. São as duas utilidades básicas, né? Você tanto se posicionar para venda quanto se posicionar para compra, né? Essa, com certeza, é um outro grande uso, que é a negociação com a indústria. Porque você tem conversas paralelas entre grandes players e todo mundo está comprando a mesma coisa, o cara que vende é um só. No final do dia, é uma indústria, mas tem o vendedor querendo bater a meta de venda dele e todas as métricas que ele precisa bater. Em determinados locais ele vai fazer sessão, em outros ele não vai. E informação nessa hora é poder. Você ter informação e conseguir entender o que está acontecendo de verdade vai fazer com que você entre em brigas, compre brigas que são brigas boas para você, não briga por briga, né? Brigas justas. Putz, super legal. Paulo, tenho duas perguntas para você, não sei se são duas em um, porque talvez sejam um pouco diferentes, mas assim, primeiro, cara, quando você estabelece você começa a ter a experiência de ter um cliente novo e entregar dados para ele, já teve o caso de você começar a entregar os dados de preço e você falar, putz, cara, enfim, esse cliente não está preparado ainda para receber essa informação lá, ele não vai saber muito bem o que fazer com isso, enfim, eu estou entregando uma informação, mas é vital ele melhorar um pouquinho a estratégia dele, a pergunta número 1. E a pergunta número 2, que não sei se está combinada com isso, é quando ele tenta cobrar a equipe dele sobre essa questão de execução de uma coisa, e você sente que ele está cobrando um profissional, seja um vendedor, seja um gerente de loja, mas na essência a estratégia não está bem montada, acaba sendo um pouco injusta. Não sei se as duas combinam, mas eu tenho essa coisa na cabeça aqui. Tá, vamos lá. A primeira pergunta, sim, com certeza, N exemplos. Especialmente no passado, quando a tecnologia era um negócio novo e a gente conseguiu imprimir uma produtividade muito maior, a gente chegou para o varejista que já fazia monitoramento de dados de alguma forma e falou, oi, consigo te dar muito mais dado por uma fração do preço, quer? Todo mundo falou sim. E aí a gente começou a vender um caminhão de dados e eles falavam assim, então, eu não consigo processar isso. E software de pricing era um negócio que mal se falava na época. Uhum. E aí a gente teve caso de cliente, não churn, mas fazendo downsell, de falar, olha, eu preciso cortar o contrato na metade porque eu não uso, não consigo, não tenho poder digestório para essa quantidade de dados. Aí esse mesmo cliente depois comprou um software de pricing estrangeiro e ele triplicou o contrato com a gente, porque ele ganhou o poder digestório necessário para esse volume de dados mega massificado. A segunda pergunta era o quanto a estratégia dele se reflete na ponta. E quando ele cobra a equipe, eu ponho remuneração da equipe por uma execução de um preço que na essência ele não está bem formulado. Não entendi. Ele cobra a própria equipe. Sim. Eu vou dar um exemplo disso, eu não sei se eu consegui me expressar, talvez até haver um comentário, acho que do Flavian, se é um dilema ético, talvez seja isso que ele esteja falando. É que às vezes uma indústria ou um varejo, ele acaba pagando, né, parte da remuneração do seu vendedor, do seu gerente de loja, é para ele ter um preço executado de uma determinada faixa, né? E aí, muitas vezes, na essência, ele foi mal formulado e fica inviável de se executar naquela faixa lá, seja por cálculos diferentes de margem do varejo, que não foram consideradas, ou de negociação e tal, e acaba que
vocês entregando essa informação fica ruim, né? Porque ele vai ser cobrado por isso, ele vai ser. Mas vocês, olhando para aquilo, já sentiram que na estratégia da empresa não ornava com aquela recomendação que estava lá e que estava vindo para vocês as status de preço? Eu acho que isso tem a ver um pouco com a figura da indústria aí no processo, sim, né? Tem um exemplo claro, né? A negociação da China. A negociação da China é quando chega lá uma indústria grande e fala assim, cara, eu preciso que você compre tanto disso, portanto, e vai ser uma negociação espetacular, você nunca vai conseguir comprar de mim nesse preço novamente. O cara vai e compra um lote gigantesco de determinado produto e a contrapartida é vender a X de preço. O que acontece? Isso é verdade, só que eventualmente tem um side effect disso, que é ele jogar todo o drive de compra da categoria para esse produto específico. Derruba o resto da categoria, derruba a massa de margem do varejista e no final do dia a empresa acabou fazendo um péssimo negócio porque o mercado respondeu de uma forma que o conjunto da ópera não foi o que ele queria. Mas sim, ele comprou aquele item muito barato. Só que as coisas, elas são conectadas, elas são correlatas. Você tem produtos que vão se canibalizar, você tem produtos que vão ter afinidades com outros produtos, e você tem o próprio produto, que tem a sua elasticidade intrínseca quando você fala dele na loja, né? E ela cruzada com outros produtos e ela cruzada com a concorrência. Então, assim, para quem gosta de matemática, Aí somos suspeitos aqui. É um parque de diversões. Legal. Tem umas perguntinhas aqui, e também queria fazer um comentário. Eu acho muito legal que você falou essa jornada da evolução da figura do pricing no varejo, né? Eu lembro que algum tempo atrás, quando eu era gerente de Key Account, às vezes quando o varejista falava do pricing, era justamente o pricing era o cara que ia buscar as informações, né? Era a equipe de auditoria, era o pricing, né? E hoje já virou uma questão mais estratégica. E a gente, quando fala de indústria, a gente sente falta desse monitoramento, né? A gente fala que tem todo um processo para construir o pricing estratégico na indústria. Começa com definir estratégia. Que preço que a Coca-Cola quer que esteja ao shopper, no canal hipermercado, num bairro de classe alta o seu produto, né? Isso é uma estratégia. E ela tem que ter capacidade de desenhar essa estratégia de maneira inteligente. Mas depois, para fazer essa estratégia ser executada, tem um caminhão de problemas no meio do caminho. Canais de distribuição, tributos, enfim, execução, né? Que muitas vezes é falha, seja pelo lado da indústria, seja pelo lado do varejo. E no final, na última ponta, tem que ter o monitoramento, para você poder medir e saber se está dando certo ou não. E esse monitoramento, muitas vezes, quando você depende de institutos que fazem pesquisa, você está olhando para o passado, né? Passado longínquo, né? Uma semana para trás, já, dependendo do varejo, é longínquo. Então, a ferramenta que você traz ajuda a fazer esse loop bem legal. E o legal de falar, comparar, né? A indústria ela tem um problema que é a ordem de grandeza. Então, o varejo, se você pegar o maior varejista nacional, ele precisa monitorar concorrentes diretos e essa quantidade é na casa da centena. A indústria, se ela quer entender quanto ela vende, ela precisa monitorar os PDVs e é a casa do milhar, né? Ela não vende para 100 pontos de venda, nem para 200, nem para 300, ela vende para 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, fora o distribuidor que faz parte do trabalho dela, que vai vender para outros tantos mil. E aí, como que ela garante a execução do preço dela ali na ponta? Como a gente conversa, ela sabe como é que tá, né? Existem N formas de fazer isso quando a gente fala da indústria, né? Você tem institutos, você tem dados, você tem algumas coisas que são mais conhecidas, que inclusive dependem do esforço conjunto do setor varejista, incluindo o próprio supermercadista, o próprio varejista. Quando eu falo varejo lá senso, né? Varejo é indústria, claro. Onde há troca de dados, informações, mas sempre que você depende da anuência ou do esforço do varejista para fazer esse intercâmbio de informações, essa informação ela vem consolidada, composta, ela vem em médias, você não consegue chegar num índice de granularidade alto. E muitas vezes acontece o que você falou, é jornal velho, né? Você tem o que aconteceu há um mês atrás, há 2 semanas atrás. O dado de preço, e tem a sua função, para a indústria consegue
ter uso com isso. Quando você fala do varejista, ele precisa de um dado muito mais granular e ele precisa dele o mais fresco possível. Idealmente, a indústria gostaria de ter esse dado também, mas ela não vai reagir diariamente, o varejista vai reagir diariamente. Mas óbvio que para os dois, o quanto mais fresca for a informação, mais interessante é. E isso que a gente gera para os varejistas, que também para a indústria, é o que a gente chama de dado independente, né? É onde a gente cria artefatos, tecnologias para conseguir esse dado, que é um dado de preço, uma informação pública, no local público, sem depender da anuência ou do serviço de ninguém. E aí a gente consegue ter uma informação ultra granular. Tá legal. Tem umas perguntas interessantes aqui, que acho que uma delas acho que conversa um pouco com o que você estava falando antes. Eu vou te mandar a primeira. O Paulo Elias está perguntando o seguinte, e até isso combina um pouco com alguns conceitos de pricing que a gente vê difundidos no varejo. Existe uma diferença de... Você isola... Como é que você faz com o seu serviço para isolar os preços promocionais dos preços regulares? Uma vez que o tira-teima, ele não te dá essa informação, né? Ele dá o preço. Tem que ter alguma inferência para dizer se isso aí é um preço regular ou promocional. Tem esse artifício? Vamos lá. Primeiro tem uma questão de conceito aí na pergunta, porque todo mundo fala promo. O que é promoção? A gente, depois de muito tempo de mercado, a gente dividiu esse conceito em 2 itens. Uma coisa é propaganda de promoção e outra coisa é rebaixa efetiva de preço. Tag vermelho, né? Exato. E, surprise, elas não andam juntas. Sim. Muito item é colocado lá destaque, promocional, tá no tabloide, e no final do dia não é uma rebaixa efetiva de preço. Daquela própria loja, daquela própria rede, quando você olha numa timeline. Aliás, não é nem de perto, tá? Pelas informações que nós temos de consumo interno, isso às vezes dista bastante. Então, uma coisa é você pegar se houver uma rebaixa efetiva, isso a gente consegue pegar pelo tira-teima, e outra coisa é você pegar a promoção em si, o flag da propaganda de promoção. E aí você tem que ir na gôndola para pegar essa informação. Então, no final do dia, acaba sendo um trabalho composto de 2 metodologias, né? A gente junta as 2 metodologias para poder dar um resultado melhor e, inclusive, enriquecer a informação quando a gente fala de promoção. Até colaborando nessa resposta, perdão, Jorge, até colaborando nessa resposta, né, acho que é importante, uma vez, num dos laboratórios que a gente estava discutindo lá, na época, com o grupo, estava até o Nicolas e tudo, né, da InfoPrice com a gente, eu acho que é legal, assim, o consumidor, a visão consumidor é a visão gôndola, né, essa que é importante, né, o que ele enxerga ali e tal, né. Você tem um Level 4 Pague 3, por exemplo, ok, se você levar 4, pagará no conjunto por um preço, né, ou então você ganhará um grátis, enfim, você vai pagar menos no contexto. Mas nem todo mundo vai comprar 4, né, então, tipo, na verdade, o preço é aquele ali. E quando é personalizado, que você tem que usar um aplicativo para pegar o desconto, também vai pegar uma fatia, um nicho de clientes, né. Um balizador de preço, para se tornar uma metodologia ajustada, é o balizador que dita o preço da gôndola, né. Qualquer dimensão diferente disso, ela vai ser clusterizada, pulverizada, né, e aí se capturar esse tipo de dado, aí sim você vai talvez prejudicar a análise se não for bem arquitetado esse processo, né? E isso que você falou Gente, desculpas, eu tenho um ser vivo aqui em casa e lá. Fica tranquilo. Isso que você falou é legal e já é razoavelmente complexo no varejo alimentar, mas se você vai para outros setores, inclusive, meu Deus do céu, farma, drogaria, você consegue ter 10 preços para o mesmo item, porque você tem o clube de desconto, o CPF, o seguro, o aplicativo, o junta um com o outro, é bastante complexo. Plano de saúde. Exato. Mas falando do varejo alimentar, que eu acho que é mais o foco do público aqui, no geral, a gente sempre tenta passar a informação de preço regular, preço propagandeado como promocional, preço em rebaixa de preço, e no caso de atacadistas autosserviço, também o valor do atacado e o trigger para o atacado, né? A partir de quanto que você tem o valor atacado.
Legal. Olha, esse conceito é tão legal, cara, e daria ali a gente ir embora, porque hoje mesmo eu estava discutindo com o Jorge um projeto de uma indústria que um determinado produto de uma determinada indústria, ele tem em todos os meses desconto todo mês, né? Aí essa é uma promoção ou é preço regular, né? Então, mas quando está acima de X% é desconto, quando está abaixo, até esse tipo de discussão, ela é super rica, porque o conceito de promoção deveria, eu estou num preço regular, por um determinado período eu faço uma rebaixa, depois eu volto para aquele, e eu avalio, mas na dinâmica do dia a dia, esses conceitos eles vão caindo por terra, a gente tem que ficar se reinventando para ajustar, né? A gente já fez projeto que TPR, que é redução temporária de preço, né? Você tinha TPR 1, 2, 3, 4, 5, no mesmo dia, o mesmo produto sofrendo em diferentes tamanhos ali, vários impactos, né? Você ia comentar alguma coisa, Paulo? Não quero te interromper. Acho que a gente perdeu o teu som. Opa, perdão. Voltou. Voltou com latido. Não tem problema. O pessoal entende. Normalmente aqui foi que nem... Olha lá, o Homero que está com a gente aqui foi igual o dele, ó. Quando a gente faz pergunta difícil, o cachorro late lá. Você ia comentar alguma coisa? Eu posso te mandar mais uma pergunta aqui? Pode mandar mais uma, pode mandar mais uma. Aqui, eu tenho duas perguntas parecidas. O Flavian comenta, e pede a tua opinião, que ele comenta que nenhum concorrente vê com bons olhos plugar um aparelho no seu leitor de preços para coletar preços e levar para... Né? Eu imagino que ele esteja pensando no cara deixar o pesquisador entrar na loja e utilizar o tira-teima para fazer a coleta de preços para um concorrente, né? E o Felipe pergunta, no varejo pequeno e médio porte, qual o percentual de aceitação desse tipo de coleta de preço? Então, são perguntas parecidas aí. Vamos lá. Primeiro, plugar alguma coisa. Não se pluga nada. Você estimula a máquina da mesma forma que um cliente estimula quando ele passa um produto. Você tem um emulador de código de barras. Isso é um ponto relevante. Segundo, sobre o quanto que o varejista aceita ou não, o quanto ele deveria aceitar ou não. Aí, infelizmente, tem a questão Brasil nessa história, né? Vou falar o que é a lei e o que é a prática. A lei diz que sim, que ele deveria, porque é uma informação pública, num local público, e ela deve ser disseminada por uma questão de mercado e livre concorrência. Então, na prática, no passado, tem um caso bem legal, que foi, inclusive, no comecinho, quando a gente estava no início, uma grande rede processou a gente, depois ela virou cliente, porque ela perdeu o processo. Falou, o pessoal está entrando na minha loja e tal. Então, a lei diz que pode e deve, né, inclusive. A prática ela é mais difícil, porque você está em regiões afastadas, longínquas, e você depende de todo um time e esse relacionamento como fica. E o outro ponto também aí, negocial, né, a questão de negócios, que não tem como você ficar entrando em entraves jurídicos com o seu próprio mercado, com o seu próprio cliente. Então, não existe essa parte legal ela não é nunca reivindicada mais, e o que acontece na prática é um trabalho de educação, de mostrar que você tem uma transparência da informação, você acabar com a assimetria de informação e poder prover isso com qualidade para todos, é algo que todo mundo sai ganhando, né? Até o próprio varejo, né, que ele também disponibilizar e estar publicando isso é interessante para ele também, né? Sim. Exato. Foi legal que você falou, porque acho que não tinha ficado claro. O device, né, a inovação que vocês desenvolveram, não se pluga nada, né? Ele vai emulando o código de barra e tem reconhecimento de imagem, né, do preço. No próprio celular, que funciona é como se fosse uma câmera que vai tirando foto dos preços que vão aparecendo no leitor, vai transmitindo essa foto para um mecanismo de reconhecimento de imagem, que aí diz qual é o preço que apareceu no tira-teima, né? Então não se pluga nada. Você coloca um celular na frente do tira-teima, é isso? Basicamente. Legal. Basicamente. Legal. Paulo,
enfim, na nossa bandeira aqui, nós somos consultores, né, mentores de pricing, enfim, parte do nosso processo é auxiliar as indústrias, varejos e tal, a evoluir, ou a montar, ou estruturar, ou dar evoluções na sua estratégia de precificação. A gente sempre comenta que tem variações, mas em blocos gerais nós estamos falando de uma primeira faixa que é a Cost Plus, né, que é quando a empresa costuma precificar em cima dos seus custos, é o grande processo que é utilizado. Aí dentro já tem melhorias a serem feitas. O segundo step seria o Competition Based ou Market Based, que é você estabelecer uma visão de mercado, de concorrência, para entender as relações do teu preço e dos seus concorrentes para ali se posicionar. E a evolução maior seria o Value Based Pricing, que é você conseguir entender com algoritmos, com pesquisa, com elasticidade, com outras que você falou, e estabelecer uma estratégia de preço, né, mais focada para o valor. Na sua visão hoje, na nossa pesquisa e experiência, 70% a 80% das empresas, numericamente falando, ainda estão no estágio 1, né, que é o Cost Plus, e evoluindo. Então, por exemplo, soluções como essa, a gente já está falando de um segundo nível, de empresas que estão buscando essa referência, né? Hoje, na tua experiência, eu não sei como que vocês clusterizam os estágios, mas que estágio que está o mercado brasileiro nesse sentido para vocês? Quando a gente fala de otimização de precificação, a gente tem quebras aí também, né? Então, começa com um estágio inicial que é não ter nada, e num segundo estágio você tem market base, né, o monitoramento da concorrência. Depois você entra numa questão de hierarquia e regras de precificação, e depois você vai na otimização da precificação em si, aí você já está falando de algoritmos e tal, e por fim, previsão de demanda. Hoje a gente vê de uma ampla cartela aí de parceiros clientes que nós temos no varejo nacional, clientes pequenos, médios, grandes, de todos os tamanhos. A gente diria que 25% está caminhando para a fase de ter um conjunto de regras e hierarquias, processos claros apoiados por software. Tá? Os demais, não. Os demais, eles fazem ali o Cost Plus que você fala. O cara compra, coloca a margem que ele quer e é isso aí. Com uma visão da concorrência. Nenhum deles deixa de ter visão da concorrência. A questão é o quão estruturada ela é. O cara que tem, às vezes, um mercadinho pequenininho, uma loja, não dá nem para chamar de mercado de mercearia, ele vai querer saber por quanto que vende o cara que concorre com ele ou outro mercado ali do lado, porque senão ele não vende. Preço sempre foi um fator relevante. Sempre foi um fator relevante, sempre vai ser um fator relevante, especialmente nesses tempos que nós estamos agora e que nós estamos prestes a entrar, vai virar mais relevante ainda. Né? O Brasil, infelizmente, ele foi assolado na história por crises econômicas. Então, 1990 era um período hiperinflacionário, trocava o negócio todo dia, e aí sai uma crise, entra outra crise, entra outra crise. Então, preço sempre foi um dos fatores de decisão crucial para o consumidor, que às vezes descem um pouco no ranking, sobem um pouco no ranking de acordo com o momento econômico. Quando você está entrando numa crise econômica, você pode ter certeza que ele vai voltar a ser o primeiro, porque as pessoas vão estar passando aperto. As pessoas que passam aperto, elas pesquisam, elas são sensíveis a preço. Eu queria ter uma curiosidade, não sei se você tem um número na cabeça, mas a execução, a dispersão média de um produto hoje, cara, no mesmo canal, sei lá, ela chega a gerar em quanto de quanto, assim, do menor preço para o maior? Que dispersões que vocês costumam encontrar, às vezes, de preço? Olha, varia bastante. Eu não estou com o número de cabeça, mas a gente pode brincar até com alguns produtos e ver aqui. Legal. Eu vou abrir aqui o InfoPanel, que é um produto nosso, só para a gente brincar mesmo, eu vou fazer um Google aqui de alguns produtos. Legal. Primeira vez que a gente vai projetar alguma coisa para vocês aqui nos webinários. É verdade. Vamos lá, vou pegar dos últimos 30 dias. Tem um marcas aí, né? Mas vamos pegar, sei lá. Coca 2 litros. Coca-Cola dos tempos do Jorge, dos tempos dele na indústria. Já vendi muita Coca-Cola. E consumi também.
Ó, vejam só. Uma quebra aí por canal. Que vende de loja de eletroeletrônico, farmácia, posto de combustível, padaria, hipervizinhança, super atacado e não classificados aí. A média por canal, ela varia de R$ 8,99 a R$ 6,87. Então, se a gente pegar como base o menor, a gente tem uma variação de 25%. Uhum. Isso é um produto de imagem conhecida, né? Super reguladinho, né? Mas, ó, pegando os valores granulares, a gente tem vendido no mínimo a R$ 4,9 e no máximo a R$ 11,35. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Em particular, esse produto tem estratégias de preços bem diferenciadas para o canal, dependendo da ocasião de consumo, né? Se você vai comprar um refrigerante 2 litros, independente de ser da Coca-Cola ou de qualquer outro fabricante, num bar, ele vai custar da ordem de R$11 mesmo. E se você for comprar ele num supermercado, que é um consumo futuro ou um atacado, vai ser realmente um preço mais barato. E o legal é a disponibilidade da informação te permite confrontar a tua execução contra a tua estratégia por canal, por região e por produto, né? Que é uma fonte de informação riquíssima para as empresas tomarem decisão e se está dando certo ou não o que eles estão tentando executar, né, de preço. Exato, eu peguei um dolly aqui, mais apertado a margem, mas varia também de 2,79 a 3,79, uma quebra aí em menos canais, dolly. Eu peguei um que a gente só tem aqui, estou vendo em São Paulo especificamente, mas é bem legal você ter acesso à informação e você ver o comportamento dos produtos, né? Para a indústria, inclusive, para o varejista, isso se faz cada dia mais necessário. Cara, a gente vai ter que entrar agora no bloco da pandemia para falar um pouquinho, né, dessa questão. Mas eu tenho umas perguntinhas aqui ainda, tá? Sim, mas eu queria, então, pode fazer, mas eu queria pegar, assim, ó, que nós somos suspeitos para falar, aliás, né, porque aqui nós somos, né, os defensores desse tema de pricing, né, então, como que você também é suspeito, né, mas enfim, como que você enxerga a importância desse tema de precificação para as organizações, Paulo? O quão relevante você acredita ser e o quão isso daí, tendencialmente, é um assunto que vai ficar cada vez mais em evidência, se é que você vê desse jeito? Assim, é mega relevante porque ele é uma das pontos de conversa com o seu consumidor, né? E ele é um dos pontos operacionais que, com inteligência, você consegue maximizar a rentabilidade do seu negócio, seja receita ou seja margem. Então, é ultra relevante. Não, só por essas coisas que eu falei, é bastante. Vocês sabem a história do preço? Se for da época lá do escambo, das trocas, quando começou, é isso aí. A história do... Eu te dou uma vaca e você me dá um pouco de milho. Não, a história da etiqueta de preço. Uhum. Como é que é? Conta pra galera, talvez alguém não saiba aí. Antigamente tudo era, como o Henley estava falando, era tudo na base do escambo, né? As pessoas trocavam as coisas, dá um vende outro, e o mercado foi crescendo, a sociedade foi evoluindo, e você começou a ter grandes organizações para vender, grandes centros de comércio, grandes lojas. Chegou num determinado ponto que você tinha gigantes lojas de departamento de 8, 9 andares, e elas funcionavam ainda não na base do escambo, né? Mas na base da negociação, as coisas não tinham preço fixo. Aí o dono de uma dessas lojas nos Estados Unidos, o cara chamava John Wanamaker, no final de 1800, quase 1900, ele era um cara religioso, mas também um excelente marqueteiro, e ele falou que aquilo não fazia muito sentido, que todos os seres humanos eram iguais perante Deus, então todos deveriam pagar a mesma coisa, e ele começou a fazer um preço fixo para todos os itens na loja dele. Só que nisso, que acaba sendo uma sacada de marketing muito boa, várias outras coisas derivam. Porque a partir do momento que você tem um preço fixo e o consumidor cria a percepção de um preço fixo, o que você pode fazer? Você pode fazer o preço promocionado daí, né? Porque custava 10, agora eu vou vender por 8. Só que isso só vai ser uma promoção, ou uma propaganda de promoção, se o cara souber quanto que era o preço. Então, muitas vezes, para resolver alguns problemas,
soluções foram criadas, como nessa época, porque era uma questão organizacional, eficiência, padronização. Como você vai ter uma loja com 10 andares, centenas de vendedores, e você não sabe por quanto você está vendendo cada coisa, cada hora está vendendo de um jeito? Não dá, tem que colocar um padrão. Isso resolveu o problema da época. Aí, hoje a gente volta, porque fala, não, hoje a gente tem tecnologia para conseguir customizar esse preço para o vendedor na ponta, para o cliente na ponta. E, eventualmente, customizando, clusterizando, olhando minhas lojas, minhas regiões, eu consigo ter uma rentabilidade maior no negócio. A tecnologia, ela vai andando junto nessa jornada ao longo da história, e não de hoje para cá, e não da internet para cá, mas desde sempre, e ela vai possibilitando mudanças bastante interessantes aí, que afetam diretamente o modelo de negócio. Sem dúvida. Joia. Puta, que legal. Eu acho que eu não conhecia essa história, não. Muito interessante mesmo. Tenho 2 perguntinhas para você aqui. Uma do Flávio, que pergunta se você já fez algum projeto com medicamento prescrito. E uma do Felipe, que pergunta qual é o nível de assertividade da ferramenta da InfoPrice. Se tem que ter alguma intervenção manual para corrigir algum tipo de eventualmente, né, de necessidade aí do processo. Tá, vamos. A primeira é em relação a. Medicamento prescrito. Medicamento prescrito. Ele fez um comentário aqui para mim, não sei se aparece para você, de que no ambiente RX ele acha muito difícil de implementar esse processo de entrar na farmácia e coletar o preço, sobretudo de medicamento prescrito, né? Que não fica na gôndola e não fica também exposto ali para... E aí eu falei para ele que eu ia perguntar para você se você tem algum projeto com medicamento prescrito, com RX. Quando a gente fala de medicamento, né, você tem o para dentro do balcão e o fora do balcão, os OTCs, né? De uma forma geral, a metodologia de coleta automática ela funciona muito bem para OTC e para higiene e beleza como um todo. Para medicamento prescrito, nem tanto. E aí você tem outras soluções, né? Você tem uma caixinha de ferramentas, de formas de fazer essa coleta, e você vai fazendo composições para ter o preço da melhor forma possível. Então, existe desde pesquisa cliente oculto via telefone, existe pesquisa em loco perguntando para a pessoa, existe pesquisa automática, não no terminal de tira-teima, mas no terminal de consulta da loja, aquele que tem o código que o balconista. Você pode também fazer isso através de sites, através de aplicativos de delivery, você pode fazer isso também através de cupons fiscais e secretarias da Fazenda. Então, dependendo de cada região, você tem uma ferramenta para usar, mas existem várias outras ferramentas para conseguir o preço do medicamento prescrito. Legal. A outra pergunta era qual o nível de assertividade da coleta da ferramenta e se é tudo automático ou se tem algum processo manual. Não, como eu falei, é uma composição e tem uma parte que ela sempre vai ser manual, né? O tomate e o alface ele ainda não tem código de barra, então a gente acaba tendo que fazer a coleta via aplicativo. Sim. E não tem certo ou errado, na verdade, né? Ao longo do tempo, apesar da gente ter criado uma metodologia diferente, a gente não é apegado a ela e a gente não acha que ela é a única. A gente entende que cada uma das metodologias distintas de coleta de dados, elas têm seus benefícios, suas qualidades e suas coisas negativas. Quando você faz uma coleta automática, você vai ter uma precisão maior, você vai ter uma velocidade maior, um custo menor, mas o dado ele é menos rico, no sentido de você vai ter o preço varejo e o SKU, data, hora, dia, loja. Quando você faz uma coleta na gôndola, se bem feita, você consegue ter o preço atacado, o trigger, quantas unidades, se estava em promoção, se estava em destaque. Você tem um conjunto de informações mais rica, mas vai ser... Opa! Sem problema. Você vai ter um conjunto de informações mais rica, mas ela vai ser mais custosa, vai ser mais onerosa de ser feita. Então você compõe as ferramentas aí. Você me fez lembrar de uma nutricionista que eu tinha, que dizia que eu era proibido de comer qualquer coisa que tivesse código de barra. Me lembrei agora. Que diz que é processado, né? Não sei o quê. Mas vamos lá. Henrique, o que você acha da gente partir para um pouquinho? A gente falou bastante sobre conceito, a gente falou bastante sobre monitoramento de preços e soluções que existem, e algumas das soluções que a InfoPrice trouxe. E agora a gente queria falar um pouquinho sobre que esta pandemia, esta crise,
causou? A gente já falou muito sobre isso nos outros webinários, e a gente quer ouvir a tua opinião, Paulo. O que a pandemia trouxe para o mercado do ponto de vista de dinâmica de preços? A sua percepção pessoal, eventualmente a sua percepção numérica, porque você tem acesso a algumas coisas que estão acontecendo aí no mercado de preços em geral. Vamos lá, meu entendimento da coisa, né? A pandemia ela é uma crise, começando com uma crise de saúde, e ela se desdobra em várias outras coisas, vários outros tipos de impossibilidades e de problemas. Quando a gente fala do varejo alimentar, você repara que houve um aumento dos preços. Esse aumento ocorreu em várias categorias, e por que ele acontece? São várias justificativas. A crise de saúde, ela gera barreiras geográficas. Ela acaba atrapalhando toda uma cadeia produtiva e de suprimento. Então, você tem a logística impossibilitada, importações, exportações limitadas, você tem o dólar desfavorecendo muito nesse momento, porque o dólar ele está muito caro, isso gera mais exportação. A hora que você gera uma demanda de exportação para fora do país, você acaba encarecendo commodities aqui dentro, e os surtos das compras de pânico também geram picos de demanda que fazem a indústria ter pico de demanda, e já está difícil de produzir e de entregar. Nisso tem repasse de preço, e esse preço acaba chegando na ponta para o consumidor. E como também gosto de acreditar, em minoria, casos de oportunidade, onde o varejista acha que, tá vendendo demais isso aqui, bora aumentar o preço, oferta e demanda básica. Mas, no geral, a gente sente e a gente conversa com o pessoal que está tendo um sentimento de fazer repasses somente quando necessário e somente quando justo, não repasse por repasse. Então, num primeiro momento, a gente vê esse cenário modificado, aumento de preço, decorrente de todas essas razões, e esse é a crise agora, né? E eu acho que depois a gente vai ter uma segunda fase, que aí é um momento de depressão econômica, onde o poder de aquisição vai cair e a compra vai mudar, né? A compra ela já vem mudando, ela já teve mudanças no período de crise, então você teve mudanças grandes em relação à frequência e ticket. O consumidor que tinha uma compra de 3, 4 vezes no mês em determinado estabelecimento, ele passou aí uma vez só. Em compensação, o ticket dele aumentou consideravelmente. E você vê que a cesta dele também está mudando. Em determinados locais, isso varia também muito de acordo com demographics e com as posses, com as classes, né? Você vê que pessoas que têm um nível econômico mais elevado, que tinham uma vida de restaurantes e bares, e elas estão acabando tendo que ficar em casa, elas estão gastando em coisas que talvez elas nunca comprassem para dentro de casa, porque estão sendo criativas, estão querendo cozinhar, ter novos hobbies e por aí vai. E você vê também setores que não têm, classes que não têm tanto poder aquisitivo e estão ficando com menos poder aquisitivo ainda, porque estão ficando desempregados e tudo mais, tendo que migrar cestas para itens mais baratos. Então, você comprava isso, aquilo, agora você precisa comprar o macarrão com molho ali para garantir a alimentação na família. Tá em constante mudança, mas no final do dia o que vai acontecer na fase 2 é minha visão, uma grande depressão, e o ticket como todo, o faturamento vai ter um reajuste aí desses anos de crescente. A gente percebeu como consumidor, e também a gente teve algumas pessoas que vieram na nossa série de webinários e confirmaram ter visto uma redução na intensidade de promoções. E quando eu falo promoções, eu estou falando de redução de preço efetiva, e não só aquela promoção anunciada que não é real, né? E até justificaram, porque, claro que, sem querer exagerar, né? Promoções agressivas não fazem sentido numa crise onde um dos elementos da crise é uma crise de supply, né? Então, fazer uma promoção para vender mais rápido algo que vai faltar não faz muito sentido, né? Não está agregando ao consumidor e está tirando uma lucratividade de maneira desnecessária do varejo. Então, a gente percebeu isso como consumidor e também ouviu alguns varejistas aqui falarem que isso é um movimento natural que aconteceu. Até o nosso colega dos Estados Unidos, que a gente falou com ele na segunda-feira, que mora em New Jersey, falou que lá também aconteceu a mesma coisa. Você percebeu isso também? E até porque os preços estão subindo, na verdade, então é difícil ficar falando de promoção. Então, e tem inclusive o caso da promoção reversa, né? Vocês já viram isso no mercado?
Não. Conta aí pra gente. O cara, ele coloca a plaquinha e fala, olha, os preços estão subindo, mas a culpa não é minha. Ah, sim. Que é isso, como a gente está falando, uma crise de supply, o preço das coisas estão subindo. Óbvio, você vai ver alguma coisa ou não, vai ver alguma coisa ou outra, mas, de uma forma geral, as preocupações também são outras, né? O varejista está preocupado em ter o produto na gôndola nesse momento. Com higiene, com a questão né? Existe a questão da macroeconomia, que, enfim, noções primordiais, né? Oferta e demanda. Em tempo de crise, tudo se altera. Então, você tem hoje produtos que estão com demanda acelerada, está vendendo mais. O problema é supply, é ter insumo e produção, e aí o preço está junto. Você tem alguns que estão numa média similar e tiveram uma queda, mas já estão respondendo. E tem outros que caíram, se não caíram tudo, caíram a 20%, 15% a demanda. Cada caso é um caso, né? E a retomada também depende do... Né, a gente teve aqui, por exemplo, o Carlos da Teraskin, que falou, olha, eu perdi 1/3 da jornada da minha consumidora com dermocosméticos. Ela não está, né, usando, como ela tinha 3 rotinas, está com 2. Eu não recupero isso aí, ela não vai passar a usar mais produto quando voltar. Então, parte eu perdi. Né? E a gente teve aqui também o Marcos Matar, que falou, olha, o meu negócio é um negócio de devices médicos, são cirurgias. Só está represado, mas a hora que voltar, as pessoas vão ter que fazer. Então, cada caso é um caso. E essa gestão do preço e essa observação é sutil e importante nesse momento, né? Para não se tomar nenhuma decisão que pode ser uma perda de imagem e de rentabilidade no futuro próximo, né? E tem um fator bastante primordial aí que tem que ser levado em consideração, que é um pouco na linha do que você falou, o cliente não é o seu cliente hoje, o seu cliente é para a vida. É isso aí, é então uma jornada. Tem que criar um relacionamento com o seu cliente. A pior coisa, o maior tiro no pé que um varejista pode dar agora é trair o cliente, trair a confiança do cliente em relação à precificação e passar, de alguma forma, esse ar de oportunismo. Por isso que a gente está vendo esses casos de promoção reversa. Porque esse cara não vai mais pisar lá depois. É isso. Então tem você até um termo... aproveitar da situação. Perfeito, desculpa, Paulo. Tem até um termo que se usa, fidelização, cliente fiel, né? Muita gente brinca, você quer fidelidade, se faz que nem você, né? Pega um cachorro, porque, né, o cliente hoje, você tem que buscar lealdade, né? Até mesmo, não existe esse termo nos Estados Unidos, customer fidelity, né? Tem customer loyalty. Customer loyalty, exato. E você tem que buscar lealdade, ser leal, ser justo. E ser leal não significa cobrar o preço mais barato possível. Significa ter uma composição entre o que você oferece e o que você cobra, seja uma operação justa, e que muitas vezes abaixar os preços até distancia da sua lealdade com o teu cliente. Ele gostaria que você não fizesse isso, né? Então é uma relação muito, muito interessante e científica essa aposta, né? Sim, sim. E é um lugar que quem não está olhando tem que olhar e tem que apostar agora. Eu vou contar mais uma historinha, né? Quando teve a crise de 29 nos Estados Unidos... Crack. Oi? O crack da bolsa, né? Sim. Quando teve a crise de 29, você tinha o começo, o esboço do que era um supermercado, um hipermercado. Antes você tinha muito aquelas groceries e mercearias como um todo. A hora que veio a crise, e você vê no varejo alimentar quem sobreviveu, não eram as maiores redes ou as menores redes em quantidade de loja, mas sim as redes que eram mais eficientes e conseguiram conter a crise, porque por ser eficientes elas tinham margem. E aí se solidificou o conceito e o nascimento dos supers e hipermercados. Por quê? Porque ser hiper acabou sendo um byproduct, um filho da crise por necessidade operacional. Você tinha que conseguir fazer mais com menos. Uhum. Isso continua sendo uma realidade. Isso é uma realidade para qualquer crise. Em qualquer crise você tem que se adaptar e fazer mais com menos. O pessoal está tendo que apanhar com logística, está tendo que garantir uma higiene com um custo 10 vezes maior do que tinha que garantir anteriormente. Ele vai se apertando. Então, se ele não for eficiente operacionalmente, ele vai acabar não conseguindo fazer com que isso se reflita nos preços que ele pratica, na margem que ele precisa, eventualmente em gerar o tráfego para a loja que ele necessita, e aí o negócio pode dar mal.
Então, eficiência tem que ser buscada a todo momento. E a parte de pricing é, sem sombra de dúvida, uma das bolas da vez, se não for a bola da vez, por aquele ponto de fator de decisão do consumidor. Inclusive, essa semana a McKinsey soltou um relatório falando de, não de varejo, tá? Mas falando de mundo, empresas como um todo, e coisas a se fazer agora. É pensar em promoção e price. Esse é um lugar que você consegue, por você mesmo, olhar, agir agora e melhorar a rentabilidade do seu negócio, seja maximizar receita ou seja maximizar a margem. Perfeito. E imagem, né? Como você comentou aí. Imagem, né, cara? Sim. Manter, pelo menos. Não, você falou de eficiência operacional, eu me lembrei de um projeto que eu fiz para uma categoria, a importância do preço, né? A categoria estava posicionada de tal maneira que era impossível passar de um determinado price point. Era uma indústria multinacional que tinha metas de crescimento, de lucratividade, ou de manutenção da lucratividade, né? E o preço era o caminho para se fazer essa recuperação. Só que ele não conseguia. Aumentava o preço, a partir de um certo patamar, caía o volume. Então, eles voltaram para casa e falaram, vamos fazer uma reinvenção agora logística. Vamos fazer um redesign da nossa cadeia de produção, cadeia de distribuição interna, para poder conseguir buscar dali a lucratividade, porque no preço eu não consigo. Realmente, tem horas que você precisa maximizar o teu negócio e nem sempre você vai conseguir, o consumidor nem sempre está disposto a pagar mais caro, né? Nesse caso específico era isso. Mas legal essa história que você contou para a gente. Tem uma pergunta interessante aqui do Lucas. Ele está perguntando o seguinte, vocês já pensaram em utilizar estas informações que vocês têm disponível para um projeto que o consumidor tem acesso a esses preços? Já pensamos, como eu estava falando no comecinho, essa foi uma das primeiras ideias, né? Foi fazer um buscapé do mundo físico. A questão é que quando você fala de um empreendimento, uma startup B2C, ela é muito mais cash intensive. A necessidade de capital para fazer o negócio girar, ela é maior, e a gente tinha um caminho mais claro e mais fácil, entre aspas, começando por setores consolidados, onde já havia essa demanda. Então a gente começou por isso, mas eu nunca invalidei a ideia, nunca achei que não valeria a pena. É um negócio a ser explorado eventualmente. É uma das várias que tá na gaveta aí. E o caminho que escolheu já não é fácil, né? Hoje, quantos colaboradores tem na InfoPrice hoje, incluindo pesquisadores e tudo? Hoje a gente, incluindo o time de campo, a gente tem por volta de 300. Tá aí, ó. Tá aí a dimensão. Então, é um mundo de gente, e a ideia é crescer cada vez mais, e a gente sabe que a gente tem uma cobertura desse tamanho, sabe? E fazer um negócio para que fosse aceitável para a população, você precisa ter um nível de cobertura gigantesco, a ordem de grandeza é outra, não se compara. Eu acho legal, em janeiro agora, estava andando com o Jorge lá na feira da NRF e tal, a gente estava discutindo, aí, conversando com muita gente do mundo todo tal. Aí a gente comentou num dos stands lá com um dos maiores players de software global, tudo, né? Daí eu falei, cara, eu não sei. Às vezes a gente tem a sensação que tem muito espaço para crescer. Eu não sei se é só no Brasil que a gente vê isso, por quem está falando e tal. Aí ele começou a falar de países dos Estados Unidos, da França, enfim, a Europa como um todo e tal. E a gente viu que isso é global, cara, que não é uma peculiaridade brasileira, né? Que só o mundo que tem que evoluir para isso. E eu acho que tem muito espaço, né? Como você falou, a penetração é baixa porque tem muito espaço para poder, né, evoluir, né? Sim, especialmente você na NRF lá falando de software de pricing, devia estar falando com uma Revionix da vida, com uma Sara, uma dessas gigantes aí. Eles tentam chegar no Brasil, mas aí não falando de software de pricing, falando de empresas de software como um todo. Isso é um negócio muito legal quando você fala de inovação em startup, porque elas nascem fora. Só que o cara que nasce fora e tá lá há mó tempo e batalhou e construiu um puta de um software do cacete, você, às vezes, tem muito menos você consegue brigar aqui dentro. Sim. Porque você não tem a barreira linguística, porque você tem o suporte local, porque você não vende em dólar, e porque, muitas vezes, o estágio de maturidade do mercado é outro. Né? E a complexidade, né, cara, dos impostos. Eu lembro que num dos projetos que a gente fez, tinha pessoal de Israel
com um americano chegando aqui, a gente teve que fazer uma apresentação e a gente mostrou o case do PlayStation. Falei, vou te explicar o quanto que é a carga tributária do Brasil. Começa por aqui e termina aqui. Eles não entendem. Você fica explicando e tudo, eles não conseguem entender, né? Você já passou por isso também, Paulo? Não, tributo é uma coisa que a gente mexe pouco, não é uma área de nosso domínio, mas assim, a gente está no meio, a gente escuta as histórias são ótimas, né? O cara, ele tem um CD aqui e ele tem uma loja na mesma rua. Sim. Na mesma rua. Mas vale mais ele puxar do CD do outro estado a mercadoria para vender nessa loja do que puxar desse CD aqui por questão tributária. É uma zona. É uma zona. É isso aí. Essas complexidades que a gente aqui, enfim, por um lado, bom de ter tudo isso é porque a gente já nasce com esse environment, né? Então, em que os de fora não tem, né? Sim, com muito certeza. Bom. O papo tá bom, já estamos há mais de 1 hora juntos aqui. E, de repente, Riley, a gente pode falar um pouquinho, e caminhar para o nosso encerramento, né? E falar um pouquinho sobre o que vai ser o novo normal. Se é que pode-se usar essa palavra normal para o que vem depois. Legal. Pode puxar, que eu estou empolgado aqui, não estou nem olhando a hora ali, e daqui a pouco a gente... Eu estou falando isso aqui porque, às vezes, o pessoal acha que mais de 1 hora pode ser um pouco pesado, mas manda ver aí. Se tiver mais perguntas para o Paulo que não tem a ver ainda com esse futuro, pode fazer. Não, legal. Não, acho que sim, vamos... pouco ele já desenhou também, né, quando você falou, né, mas assim, o que a gente vê, Paulo, o que a gente prega, na verdade, dizendo aqui, é que você falou, eu acho que investir em precificação, esse é o momento mesmo, talvez a crise é uma grande prestação de conta, né, de qualquer coisa. Tem uma crise da coluna, seu corpo está te dizendo ali que você exagerou, né, tem uma crise, econômica, cara, você gastou mais do que você recebeu, né? Então, a crise que a gente está vivendo é uma crise que foi causada por um outro elemento, mas, como você falou, tem um impacto em tudo, e aí aparece no preço em si alguns elementos que as pessoas ficam mais atentas, né? Ali plugando hoje nos canais digitais, sendo mais atenta nas escolhas, como você falou, né? Então, eu acho que esse momento, não, de novo, aqui a gente é suspeito para falar, mas que é um momento ideal para as empresas criarem um novo normal, porque está todo mundo tentando adivinhar como é que vai ser lá. E aí, bola de cristal, ninguém tem, não adianta, é chute, e a gente tenta aqui ter alguns insights de alguma coisa para poder trazer traços, né? Mas, com certeza, eu acho que, este tema que a gente está falando é o momento da empresa abrir, né, o seu radar para isso. E putz, não tem momento melhor do que você sofrer um pouco de dor para poder enxergar a oportunidade também, né? Perfeito. Assim, voltando a um ponto que eu comentei, o primeiro de todos é a mudança de mindset. As pessoas mudam no amor ou na dor. Infelizmente, costuma funcionar mais na dor. Então, que seja, né? Coisas ruins para boas, mas um momento para você fazer essa mudança de mindset, entender a relevância disso, porque vai ser algo... assim, já era muito relevante, será ainda mais nessa realidade econômica que a gente vai entrar. A segunda coisa que eu acho bastante relevante, falando sobre a ótica do varejo ou da indústria, do empresário, das empresas, né, é você ser dinâmico. Você tem que, de alguma forma, saber ter respostas ágeis para as coisas que estão acontecendo, porque ninguém tem bola de cristal. Então, se ninguém tem bola de cristal e ninguém sabe o que vai acontecer direito, você tem que tentar se desengessar ao máximo, ter liberdade para poder ter agilidade, para dançar conforme a música for. Porque que música que vai tocar? Não sei. Ninguém sabe. Se não sabe, é mentira. Né? A gente vê grandes tendências, grandes coisas que a gente sabe como vão operar. Mas os detalhes podem fazer uma diferença total de uma empresa para outra, de um varejo para o outro. Então, no geral, você tendo isso como coisa relevante na sua cabeça, você tem que estar preparado para ser dinâmico nessas mudanças e nas ações que você vai ter que tomar. E, por fim, um outro ponto comentado aqui já também pense que isso passa. Se isso passa uma hora, que pode ser daqui 1, 2, 3 anos, quem que vai estar lá no final dessa jornada junto com você? Quem que você quer que esteja lá no final dessa jornada com você? O seu cliente, o seu parceiro, o consumo todo, né? E trabalhe por isso.
não tenha só uma cabeça, às vezes, muito imediatista. Essas três coisas são coisas que, na prática, eu acho que valem para qualquer negócio. É o que você falou também, seja numa carreira, eu já falei isso outro dia, seja numa carreira sua como executivo ou como empreendedor que nós somos, ou seja, dentro de determinada indústria ou de varejo, falando do seu serviço, do seu produto, você tem que pensar que a vida não acaba em um ano, né? Você vai ficar aí mais 20, 30 anos aí trabalhando e tal, né? Então, se pensar muito com o curto prazo, você não enxerga o horizonte do projeto. E investir em algum elemento que vai te trazer fortaleza e melhor, né, posição estratégica é fundamental sempre, né? E não confundir isso com... lógico, tem que fazer conta, você vai passar dificuldade, normal, todo mundo está vivendo um momento difícil, né? Mas se você tiver uma visão legal e olhar o radar mais ampliado, não ficar com uma viseira só do curto prazo, e amanhã, semana que vem, será que vai liberar? Tipo, ok, enfim, se acontecer, tá aqui. Mas, e o futuro, né, cara? Já precisamos participar, daqui a pouco eu vou acordar, foi um sonho, tudo acabou, né, voltamos ao normal. Não, a vida tá mudando, né? Enfim, acho que esse é o projeto, né? O momento agora, a garantia é a incerteza. Eu vi a notícia do prefeito de Santos falando que soube do feriado pelo noticiário. Ele falou que bom. E aí sai feriado, cancela feriado, sai MP, volta MP. Vamos prender o presidente? Não, muda, agora prende o governador do Rio. Aí libera, fecha, abre. Meu Deus do céu, agora é o caos puro. Tem rodízio, não tem rodízio, é ampliado, e assim vai. Mas uma coisa interessante é que você comentou, né, Paulo, que vem um período difícil, né, e a capacidade de saber o que vem pela frente é importante, né, vem um período difícil pela frente, né, e assim como nos períodos fáceis, no difícil, ainda mais vai ser importante que as empresas tenham domínio do seu resultado, né. E a gente já sempre falou e vai continuar falando. No momento da dificuldade, quando a empresa tiver que segurar a sua rentabilidade ou evitar que ela vire um prejuízo, a gente sabe que vender mais unidades é uma maneira de ir atrás do lucro muito menos eficiente do que vender com o preço ótimo, né? E quando você falou da escala, né, que tem empresas que nem olham para isso, tem empresas que só olham e monitoram o preço do concorrente. Tem algumas que já estão tentando fazer regras. Otimização mesmo é um estágio que pouquíssimas empresas estão. De repente, agora é a hora de começar a pensar em avançar nessa escala, nessa escadinha que você comentou. Porque na hora que a crise chegar, você vai estar mais avançado, alguns passos na frente do seu concorrente, de repente, nesse compra. E tem muito dinheiro que vai pelo ralo das empresas, porque elas não olham para a otimização de preço. Seja a otimização na ponta para o seu consumidor final, seja na cadeia, né? Quantas verbas, quantos descontos, quantas condições comerciais não estão sendo entregues para os elos da cadeia sem necessidade, né? E as empresas não monitoram isso. Então, eu acho que agora é a hora da empresa chegar e falar, puta, daqui à frente vai ter problema? Vai. Então, como é que eu resolvo a minha equação do preço? Como é que eu avanço nessa escada? Acho que agora é a hora, cara. Agora perfeito, é a hora. Não é um botão, né? Não é um botão. Não tem um lugar que você entra num site e fala, quero comprar pricing para minha empresa aqui. Não tem isso. É uma maratona, é uma construção. Investimento, é isso aí. É uma construção, depende de mindset, change management, estrutura organizacional, suporte de processos, suporte de gestão, suporte de software, inteligência, matemática. É uma jornadinha boa. É uma jornada boa que a gente está a todo dia evoluindo junto, né? Ninguém aqui é o Papa, ninguém aqui sabe de nada, né? Sendo humilde, mas quando a gente olha para o cenário nacional, nós, a gente está sempre querendo essa construção, porque a gente entende a relevância do tema e fazendo por onde. Então, a gente está apto a dar o braço para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para conseguir desembarcar neles o conhecimento todo que nós temos e bem como criar mais conhecimento, desenvolver e seguir nessa jornada. Perfeito. Muito bem. Tudo que é bom chega ao fim. Chega ao fim, né? Enfim.
Só um intervalo aqui, porque a gente com certeza vai ter outros momentos com o Paulo também. Acho que queria desde já, cara, me agradecendo aí a tua participação. Mas eu sei que todos nós estamos, parece que na pandemia a gente está trabalhando mais, né? Porque a gente está sem espaço, nem você chega atrasado em 1 minuto na reunião, já parece que está uma agenda, né, difícil de controlar. Então, estar aqui já é um desafio para todos, mas eu acho que nós estamos tentando aqui com essa jornada fazer ajudar, né, as empresas a ter um pouco mais de luz, a pensar em alguns insights, a ideias, e eu acho que a sua colaboração aí, que está com a tua equipe toda no front, acho que e traz essa visão da realidade mesmo, da execução, acho que é fundamental, cara. Eu só agradeço aqui, e a Doc Pricing, né, em nome da Doc Pricing, aqui eu, Jorge, Fábio, enfim, todo mundo, e dizer que a gente conta com você em outras oportunidades também, aí como sempre estamos juntos aí. Sempre bom ter gente que prega, que leva a bandeira do pricing para os mercados, né? Obrigado pela participação e obrigado por defender essa bandeira também. Perfeito, gente. Obrigado vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, poder bater esse papo, debater sobre esse tema. A gente está num momento que a gente precisa muito conversar e escutar pontos de vista, escutar opiniões, estar antenado para, de alguma forma, entender e se projetar melhor para esse futuro de tantas incertezas que a gente está passando agora e o que vai vir, né? E ainda mais sobre um tema que a gente gosta, um tema que é o nosso dia a dia, um tema que é o nosso trabalho. Obrigado a todo mundo que participou junto conosco. Eu mostrei um painelzinho aí para vocês, se a galera tiver interesse em brincar com ele, a gente libera um acesso aí para quem foi público do webinar, manda um e-mail para infopryce.co, a gente libera o acesso para o pessoal brincar e ver como que os preços estão se comportando aí Brasil afora. Pô, que legal, obrigado. Vamos repetir devagarinho para contato @ Infopryce, infopryce.co. Não é .com, é Infopryce, contato @ infopryce.co. Isso. Aí, ó, pronto. Legal. Muito que legal. Obrigado mesmo. E para encerrar aqui, eu só queria convidar vocês que estão aqui a estarem aqui conosco de novo amanhã. Amanhã a gente vai ter uma dupla de convidados. O Wagner Morente, que está aqui com a gente, assistindo, e o Wilson Oliveira, da Pfizer. E a gente vai falar um pouquinho sobre, não apenas sobre pricing, mas sobre o universo do pharma, né? O que está acontecendo com essa pandemia e o papel da força de vendas na implementação de uma estratégia de pricing. Vai ser bem legal o bate-papo com dois caras especialistas aí no mercado pharma, e com muita história legal para contar sobre medicamento prescrito, sobre medicamento isento de prescrição. Vai ser muito interessante esse bate-papo. Convido você também, Paulo, a assistir a gente amanhã. Fechadíssimo, gente. Obrigado. Valeu, boa noite a todos. Por enquanto, só no virtual, né, Paulo? Depois a gente vai tomar aquele cafezinho na Paulista lá. Vamos. Um pãozinho na chapa junto. Tá fazendo falta já. Tá sim. Valeu, pessoal. Um bom jantar para todo mundo aí. Saúde para todos e até amanhã. Valeu. Tchau, gente.